Abra sua Bíblia, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo de número 1. Podemos ler? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era varão valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, chegando a ti essa carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que restaures ele da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso eu sou Deus, para matar ou para viver? Para que envie a mim um homem para eu restaurar ele de sua lepra? Pelo que vocês estão notando e vocês estão vendo, que ele busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que você rasga as vestes? Deixe ele vir até mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele iria sair, se colocaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria sua mão na lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficaria purificado? E voltou-se com muita indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te pedisse alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais, dizendo: lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a tua carne ficou como a carne de um menino, e ficou purificado. Diga glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler essa noite, por mais conhecido que seja, merece a nossa preciosíssima atenção. A Bíblia fala a história de um homem que era muito respeitado, e o nome desse homem era Naamã. Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. E para quem não sabe, o que os Estados Unidos é hoje, essa potência mundial no século 21, a Síria era há mais de 2000 anos atrás. Um grande exército, um grande reino, um povo que estava crescendo e prosperando muito. E a Bíblia, quando começa a contar a história de Naamã, o versículo de número 1 começa a relatar as qualidades que esse homem tinha. A Bíblia diz que ele era valente, a Bíblia diz que ele era valoroso, a Bíblia diz que por causa dele Deus havia dado muitos livramentos para o povo da Síria. Mas, apesar de Naamã ter muitas qualidades, a Bíblia revela que ele carregava
um porém. Ele era valente, ele era valoroso, ele era um homem herói, mas ele era leproso. E todos nós que estamos aqui, apesar de carregarmos muitas qualidades, nós também carregamos um porém em nossa história. Porque você, querendo ou não, eu não sou perfeito. Você também não é perfeito. E apesar das qualidades que você carrega, existe também um porém na sua história. Quando você olha a história dos heróis da Bíblia, você percebe que eles também tinham muitas qualidades, mas também carregavam um porém em suas vidas. Abraão mentiu, Moisés assassinou. A Bíblia vai dizer que Davi, ele adulterou. Pedro negou 3 vezes. Jonas fugiu. Mas o segredo está aqui. Todos esses personagens bíblicos que eu acabei de citar, apesar de passarem por momentos de dificuldade, momentos de fraqueza, apesar de carregarem um porém em suas histórias, se arrependeram. E nós não conhecemos Abraão como um grande mentiroso. Nós conhecemos Abraão como um pai na fé. Nós não conhecemos Moisés como um assassino. Nós conhecemos Moisés como um grande profeta. Nós não conhecemos Davi como um adúltero. Nós conhecemos Davi como um homem segundo o coração de Deus. Não conhecemos Jonas como um fujão. Conhecemos Jonas como profeta que ora e toda uma cidade jejua em busca de um arrependimento. Nós não conhecemos Pedro como aquele que apenas negou. Nós conhecemos Pedro como um apóstolo que até a sua sombra era capaz de curar os enfermos. E que na sua primeira pregação, 3.000 almas vão se converter ao cristianismo. Então, quando o inimigo ele olha para a nossa história, ele quer que o nosso porém seja o final dela. Porque as pessoas sempre vão olhar para o meu e para o seu porém e vão definir toda a nossa vida por causa desse porém. Mas tem um Deus que te escolheu desde o ventre da sua mãe. E apesar dos seus poréns, eu creio que aonde há um coração contrito e aquebrantado, sempre haverá uma nova história que Deus pode estabelecer na vida de uma pessoa. Então olha para quem está à sua direita ou esquerda e diga: momentos ruins não podem apagar uma história extraordinária escrita pelo dedo de Deus. Está escrito que Naamã, ele administrava um grande exército. E um dia o exército do rei da Síria foi até Israel. E quando foi até Israel, em uma dessas campanhas de batalha, eles vão levar consigo uma menina. Nós não sabemos o nome dela, nós não sabemos a idade dela, mas a Bíblia diz que ela era uma menina. Se é menina, ela não tinha mais de 15 anos de idade. Está escrito que eles vão sequestrar ela e vão colocar ela para trabalhar como uma escrava para a mulher de Naamã. Se essa menina era da terra de Israel, ela cresceu ouvindo que o anjo do Senhor acampa para dar livramento para aqueles que temem a Deus. Se essa menina é de Israel, ela cresceu ouvindo as histórias de Abraão, as histórias de Isaac, as histórias de Jacó, as histórias de Davi, as histórias de Moisés. Agora imagina comigo, como era o estado psicológico dessa menina. Porque ela foi raptada do meio da sua casa, ela foi raptada do meio da sua família, ela foi tirada do meio do seu ciclo social, e ela foi levada para um país que ela não falava a língua, que ela não conhecia as pessoas. Se ela tinha um sonho de estudar, o sonho foi abortado, porque agora ela não poderia mais estudar, porque agora ela era uma escrava. Essa menina tinha todos os motivos do mundo para deixar de crer em Deus, para não ter mais fé, para ser somente uma pessoa que reclama, murmura e amaldiçoa a Deus, a vida e as pessoas. Mas está escrito que quando ela entrou na casa de Naamã, ela percebeu que do lado de fora ele era um herói, mas dentro de casa ele era um leproso.
E ela vai olhar para a mulher de Naamã e vai dizer: lá na minha terra tem um profeta, que se ele for até lá, eu estou afirmando, não estou colocando dúvida, eu estou garantindo, ele vai ficar curado da lepra dele. Então essa menina não permitiu com que a covardia dos outros apodrecesse a alma, a mente e a fé dela. Porque quando nós enfrentamos um momento de dificuldade, tudo que o inimigo quer é que a gente se torne escravo da dor, escravo dos traumas, escravo do passado, escravo das feridas. Mas você tem uma opção: ou é escravo da dor, ou é servo da sua missão. Deus te trouxe hoje, nessa noite de quinta, para te dizer: eu sei que você passou por momentos que você não queria passar. Porque essa menina, ela poderia dizer: se Deus não me livrou do sequestro, por que eu vou falar que Deus cura? Se Deus não me livrou da tragédia, para que eu vou abrir a minha boca e falar que Deus pode fazer alguma coisa? Porque tem momentos que na vida é desse jeito. Você vai falar sobre cura estando doente. Você vai falar sobre prosperidade estando devendo. Tem momentos que aqui dentro você vai estar quebrado, mas vai surgir pessoas no seu caminho, e você começa a falar que Deus faz, que Deus cura, que Deus restaura. Porque eu aprendi com essa menina que nem em todos os momentos Deus vai fazer por mim, mas quando Deus não faz por mim, Deus vai fazer através da minha vida. Tem momentos que Deus não vai fazer por mim, mas tem momentos que Deus vai fazer através de mim. Então eu venho como um profeta para te dizer que você não é escravo da tua dor, você não é escravo do teu passado, você não é escravo dos teus traumas, você é servo da sua missão e filho do Deus Todo-Poderoso. E tudo que nós precisamos, Pastor Bel, ao longo da nossa vida, é de pessoas como essa menina, que conhecem o caminho da cura, que conhecem o caminho da restauração, que conhecem o caminho do milagre. Ei, Naamã, você pode ser um herói, mas eu vejo que você precisa de um milagre. E deixa eu te dar uma direção: lá na minha terra tem a cura que você precisa. Eu posso profetizar? A gente coloca muito em ênfase quem fere, quem trai, quem abandona, mas a gente se esquece de falar dos anjos que Deus coloca no nosso caminho para ser ponte de vitória para nossa vida. Ou você se esqueceu quando aí dentro de ti tu estava quebrado, destruído, tu não tinha mais força, mas Deus usou alguém para trazer você para o caminho da cura. Eu quero profetizar que Deus vai colocar pessoas do seu lado, que apesar do seu dia mal, não vão deixar de orar por você, não vão deixar de levar você para o caminho da cura e do seu milagre. Alguém está entendendo o que eu estou profetizando aqui essa noite? Olha para quem está à sua direita ou esquerda e diga assim: ó, essa garota, ela entendeu que ela não era escrava da dor dela, ela era serva da missão dela. Então olha para quem está à sua direita ou esquerda e diga: a covardia das pessoas não pode apodrecer a sua fé. Quem está recebendo o que eu estou profetizando? Porque talvez quem te feriu não merece o seu perdão, mas você merece a paz. Porque quem não perdoa não vive a excelência, quem não perdoa não vive o propósito. É por isso que Deus te trouxe hoje para te dizer: é a tua boca que eu vou usar lá naquele trabalho, é a tua boca que eu vou usar naquela família. Eu conheço o caminho da cura. Ela disse: manda ele procurar o profeta. Só que Naamã primeiro procura o rei da Síria, e o rei da Síria manda Naamã procurar quem? Eu estou correndo. O rei de Israel. Porque na Síria os profetas eram empregados dos reis, mas em Israel o negócio é diferente. E na hora que Naamã chegou até o rei de Israel, ele pegou a carta.
Ele leu a carta: estou enviando Naamã, meu servo, para você restaurar ele da lepra dele. E o rei de Israel se desespera. Ele rasga as vestes, porque ele pensou que o rei da Síria queria causar uma guerra contra ele. E ele diz: eu não posso fazer nada por Naamã. Espera aí. O camarada era rei de Israel, mas não reconhece o poder que a nação de Israel e o Deus de Israel tem. Agora a menina era escrava. Não tinha nome, não tinha status, mas ela está afirmando: se ele for em Israel, o Deus de Israel resolve o problema dele. Porque tem gente que é tão grande no mundo físico, mas ao mesmo tempo é tão pequeno no mundo espiritual. E tem gente que no mundo físico não tem nome, não tem status, não tem glória, mas quando dobra o joelho no mundo espiritual, demônios têm que bater em retirada. E anjos têm que ser enviados para trazer a resposta dos céus. Prova disso que a Bíblia diz no livro de Atos, que um homem que era famoso por exorcizar outras pessoas, quando uma legião manifesta em um corpo de um camarada, ele tenta expulsar, não consegue. Aí ele vai descer, ele vai dizer assim, ó, em nome de Jesus sai, a legião não sai. Em nome de Paulo, os demônios não respeitam. Em nome de Pedro, os demônios não respeitam o que ele fala. Aí os demônios vão dizer: Jesus eu sei quem é, Pedro eu conheço, Paulo também. Agora você para mim é desconhecido. Porque pelos homens você é conhecido, mas no mundo espiritual você é desconhecido. Agora a Bíblia conta a história de um jovem chamado Daniel, que não tinha status, não tinha autoridade no mundo físico, não tinha glória. Mas quando ele dobrou o joelho, na hora Deus enviou um anjo. E os principados e potestades estavam travando a vitória dele, mas ele continuou na oração. E Deus enviou um anjo mais forte com a resposta dele. Posso profetizar? Talvez alguém olha para você e diz: nem documento lá tem, nem o inglês fala direito. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: é através da sua oração que uma grande resposta eu vou fazer no meio de grandes ambientes. Alguém está recebendo o que eu estou profetizando aqui? Uma mão levantou, um glória a Deus saiu. Eu vou repetir. Talvez o Senhor te trouxe hoje para te dizer: aquieta o teu coração, porque ninguém pode dar nada para você. Teus pais podem ter te abandonado, os teus amigos podem ter te desacreditado, mas Deus está dizendo: é você que eu vou usar para um grande propósito. Tem alguém que pode dar um glória a Deus e um aleluia aí ou não? E na hora que Eliseu ouviu falar que o rei estava desesperado, rasgando as vestes, ele disse: manda ele vir até mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Naamã foi com os seus cavalos, carros, cavaleiros, mas está escrito que ele parou na porta da casa de quem? De Eliseu. Lê o texto. Naamã não entrou na casa. O máximo que Naamã foi até a porta. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente dá acesso para quem é leproso e consequentemente a lepra dessa pessoa tem envenenado o nosso relacionamento, a nossa família, os nossos sonhos e os nossos projetos. Tem gosto de bezetacil, mas cura. Se eu pudesse te dar um conselho, o conselho seria: para de dar acesso para quem não vai liberar cura para você. Para de dar acesso para quem não te dá destino. Mas pastor, a Bíblia diz: tenha paz com todos, se possível. Mas a Bíblia nunca mandou você ter intimidade com todo mundo. Porque tem gente que é da porta do quintal para fora, para dentro não pode entrar. Teve sonhos que você perdeu porque compartilhou para quem não era para compartilhar. Teve projetos que deram errado porque você trouxe para dentro deles pessoas que não eram para trazer. Então Deus está mandando eu dizer aqui para alguém: eu vou abrir os seus olhos espirituais e eu vou ditar o discernimento de quem pode ou não compartilhar da sua intimidade. Diga glória a Deus e aleluia. Quando ele parou na porta da casa do profeta, nem lá Eliseu foi receber. Eliseu enviou um discípulo e disse que a cura mergulha 7 vezes no Jordão. Como Naamã era um herói, um general de guerra, na hora que ele ouviu aquilo, ele ficou indignado. E ele disse: espera lá, para mim ele ia vir até aqui, ia colocar a mão em mim
ou labaracébia, ia me curar, ia colocar a mão na lepra e eu ficaria restaurado. Porque tem gente que quer cura, mas quer cura do jeito dele. Mas espera aí, ele está mandando eu mergulhar no Jordão. Lá na minha terra tem rios melhores. Arbana, Farpá, eu, Naamã, general da Síria, mergulhar em Jordão? Não vou não. Então eu aprendi que a maior lepra que Naamã carregava não era na sua pele. A maior lepra que Naamã carregava era na sua alma. A lepra chamada orgulho. Porque o camarada estava precisando, mas mesmo assim carregava a arrogância e a prepotência no coração de dizer: Jordão eu não desço porque eu sou Naamã. Porque o orgulhoso não entende a humildade. O orgulhoso confunde a humildade com humilhação. E a mente do orgulhoso funciona desse jeito: todo mundo está errado, só ele que está certo. E quando ele erra, ele não tem a humildade de reconhecer, porque ele pensa que se reconhecer isso, ele vai se diminuir, ele vai se rebaixar. É por isso que a Bíblia diz que o orgulho precede a queda, precede a ruína. O primeiro pecado da Bíblia não foi no jardim do Éden. O primeiro pecado na Bíblia foi no céu. Lúcifer, que sentiu orgulho, depois cometeu a rebelião e ele foi expulso de lá. Porque sem você perceber, esse orgulho te afasta da sua cura, esse orgulho te afasta do seu propósito. Sabe como é que funciona a mente do orgulhoso? É desse jeito: a menina brigou com o namorado e eles praticamente estão quase terminando. Aí ela está chorando para a amiga, dizendo: eu amo o Fabinho, eu amo o Fabinho, o Fabinho é o amor da minha vida. Aí toca lá, Fabinho ligando. Aí ela atende: o que você quer falar comigo? Fala logo. Ué, estava chorando agora, pedindo a restauração. O camarada errou com a mulher, mas não tem a humildade de reconhecer e dizer assim: ó, me perdoa, me dá uma nova chance, porque eu quero tentar com você de novo. Sem você perceber, esse orgulho te afasta do seu real propósito. Porque orgulho, me desculpa, eu vou descer lá embaixo. Orgulho é igual quem tem CC e mau hálito. Quem tem não sabe que tem. E sem perceber, as pessoas vão se afastando dessa pessoa por causa do orgulho dela. É igual quando eu vim pra cá. Não tô falando e não tô cometendo xenofobia, mas eu vim de um lado um cara indiano, irmão, no avião do Brasil pra cá. E eu sei que ele é indiano por causa do jeito dele, do passaporte que ele colocou assim na mesa de comida. Lá, aquele trem lá do avião. Irmão, diante de Deus, eu consegui ficar só 1 hora dentro do avião, perto dele. Tive que mudar de banco, porque o cheiro dele já estava... Não sei se ele comeu muito curry naquele dia, o trem estava meio estranho aquele dia. Eu saí de perto dele, eu não aguentei. Porque o orgulhoso é desse jeito. Sem perceber, ele vai perdendo pessoas preciosas. Porque o orgulhoso tem a tendência de morrer solitário. E o orgulhoso tem a tendência de não valorizar as pessoas preciosas que ele tem dentro do caminho dele. Mas enquanto Naamã estava indo embora indignado, os amigos dele, porque aqui era amigo de verdade, os amigos dele vão dizer: meu pai, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa pior, o senhor não faria? Aí Naamã cai em si. Porque se Naamã fosse cercado de bajuladores, eles iam dizer desse mesmo jeito: esse profeta aí não respeita Naamã, esse profeta aí não sabe a grandeza de Naamã. Mas aquelas pessoas queriam ver a cura de Naamã e não falaram o que Naamã queria, falaram o que Naamã precisava. Porque quem te ama de verdade não fala o que você quer. Quem te ama de verdade fala o que você precisa. Porque tem momentos que aquilo que você quer ouvir não é o que vai liberar restauração para você. Tem momentos que aquilo que você precisa ouvir, que te confronta, que vai liberar cura para sua vida. E sabe o que eu aprendi? Que amigo, ele te confronta no oculto, mas ele te defende no público. É por isso que quando alguém se diz seu amigo e chega para você com essa história: eu estava nessa mesa, falaram
falaram isso e isso daquilo de você. Você não tem que perguntar o que falaram, quem falou, quem estava na mesa. Você tem que dizer, já que você se diz meu amigo, por que você está tão confortável escutando eles falando mal de mim? Sabe o que eu quero profetizar? Que Deus vai levantar amizades verdadeiras no seu caminho. Oh glória! Uma mão levantou, um glória saiu. Vou repetir: Deus vai levantar amizades verdadeiras no seu caminho. Gente que não vai permitir essa lepra te destruir, mas gente que vai te conduzir ao caminho do seu milagre e da sua vitória. Dá para dar uma salva de palma aí ou não? Olha para quem está à tua direita ou à esquerda, diga assim, ó: quem te ama de verdade não fala o que você quer. Diga: quem te ama de verdade fala o que você precisa. Quando Naamã mergulhou 7 vezes, para terminar, a pele dele ficou como de um menino. Posso afirmar para você, Naamã não foi curado, porque a cura é o seguinte: você sofreu um acidente, sofreu uma queimadura, foi curado de uma grande ferida. Hoje está aí o que? A cicatriz. Já não tem mais a ferida, já não está mais aberto, já não jorra mais sangue, mas a ferida que um dia estava aberta foi cicatrizada, e até hoje tem a marca, tem a sequela, tem a mancha. A Bíblia diz que a pele de Naamã ficou como de um menino. Então no caso de Naamã não foi uma cura, no caso de Naamã foi um milagre. Porque uma vez que Deus decide descer para restaurar a tua vida, não vai ficar nenhuma mancha do teu passado mais. Oh meu Deus, meu corpo arrepiou aqui para liberar essa palavra. Você pode levantar sua mão direita, porque culto pentecostal é mão para cima, é boca aberta e dando glória. Prega a Deus na minha boca e me autoriza a Deus a profetizar que nessa quinta-feira o sangue do Cordeiro de Deus vai apagar essa marca dos teus traumas, essa marca do abuso, essa marca da traição, essa marca da ferida, essa marca do teu passado. E Deus está dizendo: hoje você vai descer no Jordão de Deus e vai ficar restaurado. Não vai ficar mancha, não vai ficar sequela, não vai ficar marca, porque é uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Começa hoje, começa hoje, começa hoje. Tem alguém que pode levantar as mãos e dar um glória a Deus aí ou não? Fica de pé, por favor. Estou sentindo muito Deus. Toda a igreja fica de pé. Posso falar? Hoje nós vamos mergulhar no Jordão de Deus. E Deus trouxe pessoas hoje para dizer: o meu sangue vai te purificar de uma vez por todas. E a brecha que o inimigo usava para dizer: está de pé, mas olha a ferida que está no teu coração. Hoje o sangue de Jesus vai te purificar de uma vez por todas. Coloca a mão direita no teu coração, porque a Bíblia diz assim, ó: e de tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida e de morte. O inimigo quer calar a tua voz, o inimigo quer roubar a tua fé. E eu sei que você tem enfrentado momentos de medo, momentos de ameaça, momentos de dor, mas Deus está dizendo: no meio da dor você vai ser como aquela menina, vai pregar, vai profetizar, vai falar do amor de Deus. Alguém está recebendo o que eu estou profetizando aqui? Diga glória a Deus. Feche os teus olhos. Tem uma canção que diz: quebra o meu orgulho, Senhor. Eu quero descer, eu quero mergulhar, eu quero ser restaurado. Alguém além de mim quer ser restaurado aqui? É por isso que o Espírito de Deus, coloca a mão no coração da senhora. É por isso que o Espírito de Deus, ele disse ao meu espírito: fala para minha serva que enquanto ela está aqui, eu estou repreendendo a morte na vida da irmã dela. Deus disse para mim que esse grito que essa mulher vai dar é o grito da libertação de toda a casa dela. Porque Deus me revelou uma aliança que se quebrou na vida da sua irmã. E desde quando o casamento se quebrou, desde quando o relacionamento foi desfeito, a tua irmã não sabe mais o que é ter paz.
E a depressão tem tentado dominar a mente e a alma dela. Só tem que Deus falou meu coração, que o anjo de Deus está visitando a irmã dela. Quem pode dar um glória a Deus aí? E eu vi a Deus visitando agora uma mulher que atende por nome de Solange. Relebarácia. Solange. E Deus falou desde o dia 14 do mês chamado março desse ano, a batalha se instalou na vida da tua irmã, mas no grito de glória da igreja, a vitória chegou para ela. A depressão pós-término sai hoje e Deus entrega a vitória, diz o Senhor. Alguém pode dar uma salva de palma bem forte para Deus aí? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus está visitando a Solange, tua irmã. Alabaracé. Não é tua irmã? Deus está dizendo, ela está vivendo uma guerra na vida sentimental. Ou eu estou mentindo? É verdade? Uma aliança se quebrou depois de muitos anos. Divorciado. Quanto tempo de relacionamento? Uns 30 e pouco. Olha isso, 30 e poucos anos, mais do que eu tenho de vida. E ela queria, após ser profeta, fazer uma besteira até com a vida dela. E a família receber a notícia que ela tinha se entupido de remédio e tinha se matado. Mas Deus falou para mim que no grito de glória da igreja, Deus está visitando a Solange. Abra a boca para a glória aí. Abra a boca para a glória. Fecha os teus olhos. Deus está aqui, diga glória a Deus. Deus está aqui, diga aleluia. E Deus está dizendo, hoje é a noite que o Jordão de Deus está aberto a teu favor. Não é para você entender, é para você obedecer. Porque o tempo que você bate cabeça tentando entender a vontade de Deus, já era para você estar executando ela e vivendo o que Deus tem para você. Eu estou dizendo que essa palavra, me dá uma licença, essa palavra é para a senhora. Essa palavra que eu preguei é para a tua vida. Deus falou meu espírito, fala para minha serva, que essa noite é a noite da cura dela. Essa noite é a noite da restauração dela. Eu via uma entidade lá do lado de fora, estenda as mãos para cá toda a igreja, que apontava o dedo para ela e dizia, eu vou matar ela, eu vou destruir ela. E essa entidade está gritando e dizendo, desgraçado, você não pode falar. Mas o anjo de Deus, ele está dizendo, fala, porque os céus têm resposta para ela hoje. Deus disse, eu vi a dor que você sofreu, eu vi a ferida que lhe causaram, porque quem era para te proteger te abusou, quem era para te proteger te tocou, quem era para te, eu vou falar, quem era para te proteger roubou a tua inocência de garota, e até hoje isso machuca a tua alma, até hoje isso rouba a tua paz. Só tem que Deus está dizendo, eu estou te curando dos abusos hoje, eu estou te curando dos teus traumas agora. É por isso que tem dias que você acorda assustada, quando você lembra do rosto dele, até hoje dá vontade de você gritar. Mas o meu Deus está dizendo, eu sou amor, mas eu sou justiça, e quem tocou em ti, quem vai fazer justiça é o Senhor. Deus mandou te dizer, prepara, porque hoje eu envio um anjo lá na tua casa, e eu trago para a tua vida um bálsamo. A tua família também não vai ser destruída, que por causa desses traumas há uma guerra que se instalou dentro da tua casa também, porque o diabo disse, a família dela vai acabar, mas no grito de glória da igreja, Deus está trazendo a restauração e a vitória. Dá para dar uma salva de palma para Deus aí ou não? Enxuga as lágrimas, enxuga as lágrimas, enxuga as lágrimas. Fala assim, Satanás, você perdeu a minha vida. você perdeu. Você, profeta, Deus está voltando lá atrás, porque quem era para te proteger foi que mais te causou a dor. Ou eu estou mentindo? Com quantos anos? 9. Com 9 anos. Quem fez essa maldade contigo? Pode falar, porque hoje é o último dia que essa dor toma a tua paz. Quem foi? Pode falar. Seu tio. Coloca a mão no teu coração. Deus falou que o sangue do cordeiro está descendo na tua alma. Ó, fica atrás dela. Os demônios perderam a vida dela. Sabe o que Deus mandou dizer?
que esse filhinho dela vai ser um jogador de futebol. Dá glória a Deus aí. Esse menino aqui vai ser um jogador. Eu profetizei em 2018 para um rapaz chamado Cristiano Oliveira, que ele assinou com o Revolution. Inclusive eu até postei esse vídeo. Ele tinha mais ou menos 13 anos, hoje ele tem 18. Está lá na Espanha jogando pela seleção dos Estados Unidos. E quando eu profetizei isso, teve um cara que falou assim: mas toda criança quer ser jogador. Toda quer, mas toda não é. Dá glória a Deus aí. Hoje o menino joga pelo Revolution, vai jogar MLS. Deus falou assim: profetiza para ele também, porque eu estou ungindo os pés dele agora. Abraça ele, porque todos os traumas que você viveu, os teus filhos não vão viver. E vão chegar onde você não chegou. Dá para dar uma salva de palma para Deus aí ou não? Você vai dar uma salva de palma para Jesus aí ou não? Abra a boca para dar glória a Deus. Abra a boca e diga glória. Levante as mãos. Eu já vou terminar. Levante as mãos. Os céus de Deus estão abertos aqui neste lugar. O calor que você sente é o Espírito de Deus dizendo: somente me glorifica, porque enquanto você me glorifica, eu estou trazendo a cura para você. Vou falar, é tempo de Deus afastar os falsos e Deus trazer gente que quer ver a tua cura. É tempo de Deus afastar quem te mantém escravo da tua dor. E tempo de Deus levantar pessoas que querem ver a tua restauração. Dá para dar um glória a Deus e um aleluia aí ou não? Eu escutei, eu estou falando diante de Deus. Queira quem quiser crer. Barulho de correntes sendo quebradas aqui agora. Eu escutei barulho de cadeados sendo quebrados aqui agora. E Deus disse: Júnior, manda a minha igreja só levantar as mãos. Eu vou pedir para o pastor Bel para quebrar só um pouquinho do protocolo e me dar mais 7 minutinhos. Porque Deus está me dando muitas visões aqui. Deus está me entregando muitas revelações aqui. E Deus falou para mim que hoje será a noite conhecida na tua história como a noite do teu milagre. Quem pode dar glória a Deus aí? Hoje será conhecida como a noite do teu milagre. Quem pode dar aleluia aí? Levante as mãos o mais alto que você puder. Se cansar, baixa. Levanta também o teu rosto. Deus falou para mim: Júnior, chama os meus valentes para glorificar ao meu nome. Porque teve vasos que entraram aqui cansados. Teve vasos que entraram aqui no limite. Já não conseguem cantar como cantavam, não conseguem orar como oravam, não conseguem profetizar como profetizavam, por causa das dores, por causa das portas fechadas, por causa dos traumas. Mas esse altar vai se tornar um Jordão de Deus, porque aqui é um ambiente de restauração. Da glória a Deus. E Deus mandou eu contar até o número 3. E quando eu chegar no 3, Deus falou: manda a minha igreja abrir a boca e dar glória. Porque cada glória que eles dão aqui vai ser um demônio que vai cair lá na casa deles. Cada glória que eles dão aqui vai ser uma porta que eu vou abrir para eles. Vai dando glória a Deus para Jesus aí. Vai dando glória a Deus para Jesus aí. Eu conto 1, olha aí. Os céus estão abertos aqui neste lugar. Eu conto 2. A vitória é da igreja. Será que tem alguém que é batizado com o Espírito Santo aqui? O Senhor está dizendo que está distribuindo presentes para quem está glorificando ao nome deles. Eu conto 2,5, te prepara para viver a maior reviravolta da sua vida. Eu conto 3, abre a tua boca agora. Abre a tua boca agora. Pode renovar, Jesus. Pode renovar, Jesus. Pode restaurar, Jesus. Tem momentos que Ele não vai fazer por mim, mas vai fazer através de mim. Nós selamos, Senhor, que essa noite é uma noite de resposta. Nós declaramos, Senhor, que essa noite é uma noite de milagres.
Só um pouco. Segura. Eu vou pedir só para louvar o refrão da canção. Eu estou sentindo tanto Deus aqui nesse culto, irmão. Posso falar? Hoje só foi... Como é que fala quando você vai no restaurante e pede lá? Antes da comida principal? Hoje só foi o aperitivo. Amanhã que vai ser o prato principal. Você vai ver o que Deus vai fazer amanhã na vigília. Esse grito que essa mulher vai dar é o Espírito Santo trazendo um renovo para a vida e para a casa dela. Porque Deus falou: meu espírito, eu vou mexer no meio de papéis. 4 meses, 10 dias de uma guerra muito forte. Se for mentira, você diz é mentira do pastor, está brincando com a fé dos outros. E essa batalha está tão pesada que já afetou até a tua saúde. Mas o Espírito de Deus disse ao meu espírito que há uma feiticeira que atende por nome de Ângela, que ela vai saber que Deus acabou de trazer a vitória para a tua família. Sabe por que vocês estão de pé nesses últimos 4 meses, varão? Porque a mão de Deus tem sustentado. E hoje no horário de 6 horas, se for mentira tu fala, e 3 minutos tu pediu Deus para falar contigo. E Deus falou: eu vou mexer nos papéis, porque quem manda na caneta e no papel sou eu. Deus está dizendo: o que o advogado não conseguiu, quem dá a última palavra é o Senhor. É por isso que Deus falou assim: eu também estou tocando na tua tireoide. Eu estou arrancando um nódulo agora. E o bisturi do homem não vai te abrir. Porque no glória a Deus da igreja, Deus está transformando a maldição em bênção. Tem alguém que pode dar uma salva de palma bem forte, hein? Você pode aplaudir a Jesus? Eu já vou passar. Fecha os corredores aqui. Fecha os corredores. Eu já vou terminar. Posso falar? Ao humilde Deus dá graça, ao orgulhoso Deus abate. Essa noite é uma noite de resposta. Eu não sei se a equipe de louvor sabe essa canção? Senhor, quebra o meu orgulho. Fecha os teus olhos. Deus falou assim: manda a minha igreja cantar essa canção, porque vão viver os próximos melhores 6 meses da vida deles. Você recebe uma profecia? Vou perguntar de novo: alguém recebe profecia? Naamã poderia pensar: olha, eu já fui feliz quando eu era um general sem lepra. Agora eu estou condenado à morte. Mas o que Naamã não sabia é que a melhor fase da vida dele ia começar depois que ele mergulhasse no Rio Jordão. Eu estou profetizando, toma Deus a minha boca para profetizar, que a melhor estação da sua vida começa a partir de hoje. Vou falar de novo. A melhor estação da sua vida começa a partir de hoje. A melhor fase da sua vida começa a partir de agora. Relebaracomanarasai. Essa criança que está no teu colo é o que tua? Tua filha? Você está segurando um milagre. Você está segurando a resposta de uma oração. Porque essa criança só não morreu, estou falando diante de Deus, do 4º para o 5º mês, porque Deus deu livramento. Eu nunca te vi, nunca conversei contigo, mas Deus falou assim: ó, eu livrei ela de um aborto espontâneo. Você é o que dela? Você está balançando a cabeça por quê? Como é que é? Porque eu sei que é verdade. É verdade que eu estou falando? Posso ser profeta? Alguns não queriam que ela nascesse. Prova disso que na hora que pegou o teste foi uma surpresa, foi um choque. Meu Deus, como é que vai ser? Meu pai, eu não estava esperando. Deus falou: foi um presente que eu dei para a família. Você está segurando um milagre. É por isso que Deus está tocando agora nos pulmões, porque vive muito enferma, doente. Mas o Senhor está dizendo: eu estou rasgando agora o diagnóstico da medicina. Eu estou tocando na pele. Eu estou trazendo uma cura.
Eu estou livrando da alergia. Há um médico que atende por nome de Justin, que vai saber que Deus está trazendo a cura para tua filha aqui agora. Quem pode dar glória a Deus e um aleluia aí? Porque tu segura um milagre. E Deus está dizendo, não faltará nada, porque tu e a tua casa recebe a vitória, diz o Senhor. Diz o Senhor. Levante a mão do seu irmão. Orabadorebácia. Fecha os olhos. Só o refrão dessa canção pode declarar. Não sabe? Alguém sabe essa canção? Não sabe? Essa aí. Você sabe cantar essa canção? Me purifica, Senhor. Eu quero ser limpo como Naamã. No teu poder. Mais uma vez, eu queria que você declarasse o refrão dessa canção. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer, Senhor. E mergulhar, Deus. Você pode abrir a sua boca e começar a declarar isso. Me purifica, Senhor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu. Levante as suas mãos para os céus. Diga, Senhor Jesus, eu estou disposto hoje a ser refeito como um vaso nas tuas mãos. Diga, trabalha onde precisa ser trabalhado. Mas eu quero ser restaurado, Senhor. Eu quero ser curado, Deus. Eu quero viver o teu propósito, Deus. Levante a mão mais alto que você puder e diga, eu não sou escravo da minha dor. Diga, eu sou servo da minha missão e filho do Deus Todo-Poderoso. Alguém pode aplaudir, glorificar a esse Deus aí? Pode se assentar. Você pode glorificar Jesus aí? Cadê o pastor Vel? Peço perdão, passei 7 minutinhos do horário. Amém? Quem me perdoa, diga glória a Deus. Amanhã, 9 horas. Posso fazer um pedido para quem vai estar lá na vigília? Não vai ser aqui, né? Vai ser lá na outra igreja. Mas eu queria muito até que postasse lá na rede social da igreja, para as pessoas trazerem uma fotografia da família. Posso falar? Eu creio pela fé que Deus não vai deixar nenhuma praga tocar em nenhum familiar teu. Porque Deus só precisa de um que tem fé dentro de uma casa para fazer um reboliço em toda uma família. Por causa de Noé, Deus livrou toda a família dele do dilúvio. Eu sei que os tempos a gente escuta tantas coisas, más notícias, rumores, mas eu creio que a tua casa vai ser protegida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Diga glória a Deus. Então amanhã, 9 horas, você vai levar uma foto da sua família, você que vai ir. Eu creio que Deus vai liberar uma grande vitória para você. Perdão mais uma vez pelo horário. Você pode receber o pastor Bel aplaudindo e glorificando a Jesus.